Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, no interior de São Paulo, e é com grande alegria e gratidão a Deus que chego até você através desse vídeo, desse canal e das redes sociais também. Se você é templo, vá ao templo. Calma, eu vou repetir primeiro para depois tentar explicar à luz da Bíblia Sagrada. Se você é templo, vá ao templo. Eu quero ler um versículo, capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, o discurso, a pregação de Estevão, no verso 48, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o verso 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Esse texto já foi, inclusive, mal interpretado quando 2016, 17, para cá, surgiu a moda dos desigrejados. Nesses últimos tempos, 2020, pandemia, isolamento social, templos fechados, a nossa igreja mesmo ficou vários meses com o templo fechado, voltamos em outubro do ano passado, e eu mesmo já vai completar um ano que eu não posso comparecer ao templo, né, em março, quando começou a pandemia, o isolamento social, e isso me faz muito mal. E conversava com uma irmã que esteve em nossa igreja no domingo passado, e ela dizia para mim da tristeza do coração dela, porque pessoas que podem comparecer ao templo, jovens, não têm comorbidades, não têm impedimentos, né, não se enquadram dentro daquilo que o decreto do governador do estado ou da prefeitura diz que seria um proibitivo, mas simplesmente não comparecem, não vão. E os cultos estão acontecendo presencial e as mensagens são projetadas em vídeo e depois, aos domingos à noite, sempre disponibilizadas para vocês, da mesma forma como essa tem sido nas redes sociais e neste canal. Então, eu orava e pensava sobre isso, porque, na verdade, eu não tinha uma resposta para dar àquela irmã. E pensando nisso e orando, eu falei, você vai conversar com as pessoas, elas vão dizer, mas o templo não é a casa de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou parte da casa espiritual de Deus e eu posso adorar a Deus na minha casa, em qualquer lugar. Daí me surgiu essa ideia. Eu diria até que uma tese. Se você é templo do Espírito Santo, vá ao templo, se você pode, para adorar a Deus. Não fique em casa. Não fique em casa. Eu lamento não poder participar presencialmente dos cultos no templo, não estar lá presente e pregar. Acompanho na internet. Participe de cultos. Às vezes a igreja que pode online, outras vezes por vídeo, assistindo. Mas eu não gosto de deixar de participar do momento de adoração, de comunhão, porque Deus sabe da minha tristeza e do desejo do meu coração de estar no templo. Enquanto muitas pessoas que podem e deveriam participar, comparecer, não fazem, porque não querem, não tem justificativa. Quando nós olhamos a Bíblia, primeiro nós já percebemos o erro no argumento de que não precisa ir ao templo para adorar a Deus.
Porque não é isso que Estevão está falando. Você, para entender o que Estevão está falando, você tem que ler todo o capítulo 7 e você vai ver a narrativa que ele vem fazendo de Deus aparecendo a Abraão, Deus aparecendo a Moisés, o tabernáculo construído durante a peregrinação, o templo construído por Davi, na verdade inaugurado e concluída a construção por Salomão e dedicado a Deus para Salomão. E lá em Crônicas, quando Salomão consagra o templo, a resposta de Deus é: as orações feitas neste lugar, neste templo, eu ouvirei. Então, embora saibamos pela Bíblia Sagrada e que Deus não está confinado às paredes do templo, e quando saímos de lá e trancamos a porta, Deus não fica lá, porque se isso fosse verdade, nós teríamos que negar, né, a onipresença de Deus, a sua imanência, a sua presença real ao nosso lado, embora não o vejamos, mas podemos senti-lo, ouvi-lo, e às vezes podemos até ver a manifestação da sua glória. Esse argumento de que não precisa ir ao templo é um argumento distorcido. Me perdoe, mas eu penso que isso é um argumento colocado por Satanás na mente, no coração das pessoas. Porque o capítulo 7 de Atos, o discurso, o sermão de Estevão, não isenta ninguém de comparecer ao templo para a adoração, para o culto a Deus, para a celebração em comunhão com os demais irmãos. É nosso compromisso. Além disso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou o aplicativo do seu smartphone, do seu computador, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e ele vai falar algo bem interessante, né? Quando ele vai argumentar com aquela igreja, a igreja de Corinto, uma igreja local, e ele vai alertar sobre a imoralidade sexual que era reinante naquela cidade. E aí, ao falar aos membros da igreja, aos irmãos e irmãs que participavam daquela comunidade local, ele vai dizer então, alertando-os para que fugissem da imoralidade, verso 18, ele diz no verso 19 e 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não estou dizendo que você não possa fazer isso estando na sua casa, mas é importante estar no templo. E se o templo não fosse necessário e importante para a celebração em comunhão congregacional da igreja, faria sentido o apóstolo Paulo escrever isso para uma igreja local, para as pessoas que estavam lá naquela igreja local? Não. Nós somos, sim, o santuário, o templo do Espírito Santo, mas nós temos que ter em mente que isso implica em fazer parte de uma igreja local, de uma comunidade, de uma eclesia. E as igrejas locais se reúnem em templos. Ah, mas lá em Atos diz que eles se reuniam de casa. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que eles se reuniam de casa em casa e no templo. Isso já vai logo, Atos capítulo 4, na sequência. E logo depois alguém vai argumentar que Paulo chegava na cidade, ele ia para a sinagoga dos judeus, quando era permitido, ou nas casas de pessoas. E depois que a igreja estava instituída, estabelecida, esses irmãos construíam templos e se reuniam em templos. A arqueologia está aí para mostrar
que desde o início do cristianismo, no primeiro século, os cristãos se reuniam em templos. Então não há justificativa para que eu fique em casa, negligencie, se eu posso, se eu tenho saúde, o templo, a participação do culto no templo, com a desculpa de que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templos feitos por mãos. Quando eu estou lá, cheio do Espírito Santo, quando você está no templo, cheio do Espírito Santo, Deus habita naquele lugar. Quando a igreja canta louvores ao Senhor reunido no templo, Deus habita naquele lugar, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Quando o povo de Deus adora, quando o povo de Deus contribui com a sua oferta, o seu dízimo, fazendo para Deus adoração, sacrifício de louvor que exalta o nome de Deus, Deus se manifesta naquele lugar, Ele está presente naquele lugar, a glória de Deus se manifesta naquele lugar, e é por isso que nós temos várias experiências e testemunhos de milagres, de curas de enfermidades, maravilhas de Deus realizadas no templo. Nada justifica essa negligência se você pode participar do culto no templo na sua igreja. Eu sei que há lugares, há cidades onde os templos estão fechados por causa da pandemia. Como diz aqui em São Paulo, fase vermelha. Mas tem outros lugares, como aqui em São Paulo, fase laranja ou amarela, em que os templos podem funcionar com capacidade reduzida. Como é o nosso caso, da nossa cidade, talvez o caso da sua cidade. E se a igreja está lá funcionando, se o templo está aberto, se os irmãos estão lá reunidos, se o seu pastor pode ir, está lá pregando, se o ministério de louvor, o diaconia está lá funcionando, você, se tem saúde, pode ir, deve ir, porque não há justificativa. Outro texto interessante que eu identifico para argumentar sobre isso é a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, o verso 5. Pedro, nessa primeira carta, capítulo 2, verso 5, ele vai falando sobre Jesus Cristo como a pedra viva, a pedra principal que foi rejeitada pelo povo de Israel, os construtores de uma nova sociedade, de uma nova religiosidade, um novo tipo de adoração que falharam. E aí Jesus veio para restaurar, resgatar aqueles a quem Deus havia escolhido e chamado para o louvor da sua glória, porque para isso fomos criados. E aí ele vai dizer num determinado momento que nós somos sim o povo escolhido de Deus. E aí no verso 5 ele diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é Novo Testamento. Aonde se exercia o sacerdócio? No deserto, no tabernáculo. Depois no templo. Quando Jesus morreu, os sacerdotes serviam no templo e julgavam no sinédrio, com os anciãos. Os sacrifícios a Deus, eles eram oferecidos nos altares. Depois no tabernáculo, havia até o Santo dos Santos, aonde o sacrifício especial da expiação era colocado diante de Deus. Depois, então, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele diz que os nossos sacrifícios espirituais devem ser aceitáveis por meio de Jesus Cristo, porque somos escolhidos de Deus como povo eleito, como sacerdócio real, como nação santa, povo exclusivo de Deus, verso 9, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas do pecado para sua maravilhosa luz em Cristo Jesus.
para exercermos o nosso sacerdócio e participarmos na construção de um projeto muito maior, creio eu, a igreja triunfante, lá no céu, na presença de Deus. Logo, somos sim, individualmente, pedras vivas, pessoas salvas, santificadas em Cristo, na construção dessa edificação que é um projeto maior, que é a igreja triunfante lá no céu. Mas para isso temos que exercer o nosso sacerdócio e temos que oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo. E isso se faz no templo. O profeta era o interlocutor da parte de Deus na rua, no meio do povo. O sacerdote era o intermediador entre Deus e o homem no sacrifício praticado no altar, no templo. Meu querido, todos os argumentos que você tentar usar para justificar a sua negligência, sim, a sua má vontade, sim, ficando em casa, se você pode, não comparecendo no templo para a adoração a Deus, para consagrar a sua vida, seus dízimos, suas ofertas, para orar com seus irmãos e pelos seus irmãos, para abençoar pessoas, proclamar o evangelho da salvação. Tudo que você apresentar de argumento, a Bíblia joga por terra. Por isso, a afirmação: se você é templo, vá ao templo. Sim, se você acredita em nome de Jesus, pela sua salvação, que é templo do Espírito Santo de Deus, e se o Espírito Santo de Deus habita em você, você deve sim comparecer ao templo, se você tem saúde, se você não tem comorbidade, se você não é do grupo de risco, para a adoração com os seus irmãos, para a consagração a Deus, para o louvor, para a proclamação do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Não fique em casa, não deixe o diabo colocar na sua mente, no seu coração, medos infundados. Se você usa a sua máscara, se você leva o seu álcool gel, a igreja está fazendo isso, queridos, uma bênção de Deus. Eu converso com vários pastores, eu troco ideia com pastores, eu assisto pela internet cultos e eu vejo que muitas igrejas estão sim cumprindo as normas, poucas não estão cumprindo e estão pagando preço por isso, porque as igrejas que menos cumprem as regras sanitárias e as normas de prevenção da Covid-19 são as igrejas que têm seus pastores morrendo de Covid e vários seus membros morrendo de Covid, porque são negligentes também. Mas aquelas igrejas, aqueles templos que estão enquadrados nas normas de prevenção de saúde sanitárias, não tem casos de Covid. Eu posso falar pela experiência da nossa própria igreja. Já tivemos familiares de pessoas da igreja com Covid, já tivemos membros da igreja que pegaram a Covid. Mas graças a Deus, até agora, em nome de Jesus, ninguém pegou Covid no templo, no culto, na adoração. Porque são pessoas saudáveis que estão lá. São pessoas que seguem os protocolos sanitários de prevenção contra o coronavírus. São pessoas que têm compromisso com Deus. Pessoas que querem entregar a sua adoração e o seu louvor e orar por mim, talvez por você, por aqueles que não podem participar, para que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta, e para que Deus derrame a sua bênção, a sua proteção, trazendo para nós livramento desta praga chamada Covid-19. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você tem saúde, se você não é do grupo de risco, se você não tem nenhuma comorbidade proibitiva, se você é templo do Espírito Santo, vá ao templo para
a adoração, o louvor a Deus e a proclamação do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu clamo ao Senhor que o Teu Espírito Santo lance no coração de cada um que vê essa mensagem, que escuta essa palavra, o desafio de ser de fato templo do Espírito Santo e por isso comparecer ao templo para a adoração, para o louvor, para a proclamação do Evangelho, para a consagração de vidas e para interceder pela nossa nação, pelo mundo, para clamar ao Senhor que ponha fim nesta praga da Covid-19, trazendo libertação e cura para a humanidade. Ó Deus, visita cada um agora e quebranta o coração para o louvor da Tua glória. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Tu vives em mim, nova criatura sou. Teu Espírito habita em mim, teu servo sou, Senhor. Tu és real, moras em mim, estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim, pertenço a ti, reinas em mim. Jesus, tu vives em mim, nova criatura sou. Teu Espírito habita em mim, teu servo sou, Senhor.
posso sentir. Tu és real, moras em mim, pertenço a ti, reinas em mim. Tu és real, moras em mim, estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim, pertenço a ti, reinas em mim. Moras em mim, estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim, pertenço a ti,